queridos, bem-vindos de volta a esse canal onde estamos fazendo uma série sobre casamento, sobre assuntos relacionados ao casamento, e hoje nós vamos falar sobre divórcio. Sim, um assunto difícil, complexo, complicado, e não é nada agradável falar sobre isso, principalmente segundo a Bíblia, né? Porque eu e meu marido aconselhamos casais, eu já falei aqui nesse canal que nós aconselhamos e a base do nosso aconselhamento é a Bíblia, a palavra de Deus. Então, quando nós temos que aconselhar algum casal que vem tirar dúvidas sobre divórcio, é sempre algo muito polêmico, mas são assuntos que nós devemos falar. Eu tô com uma cola aqui bem grande, gente. Sabe por quê? Porque como é um assunto polêmico, difícil, já falei tudo isso aqui no começo, eu não quero errar, não quero falar nada que venha de mim, não quero falar o que eu não devo, entendeu? Então, porque é um canal de YouTube, mas eu tenho uma responsabilidade como pessoa e com as pessoas que eu oriento também. Muitas pessoas que eu oriento assistem esse canal, então não é porque tá um vídeo aleatório na internet que eu vou falar coisa que eu não falaria nos aconselhamentos, muito pelo contrário. Um dia eu posso precisar desses vídeos para falar no aconselhamento, né? Então vamos lá. O divórcio nunca foi planejado por Deus. Suas consequências são arrasadoras, tanto para os cônjuges e principalmente para os filhos. Lá em Marcos 10, 11 e 12, tá dizendo assim: E Jesus respondeu: O homem que mandar a sua esposa embora e casar com outra mulher estará cometendo adultério contra a sua esposa. E se a mulher mandar o seu marido embora e casar com outro homem, ela também estará cometendo adultério. Agora nós vamos falar sobre o divórcio para cristãos e para não cristãos e as consequências do divórcio, tá bom? Lembrando que se você tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário educado de preferência, aqui embaixo pode deixar nos comentários, aproveita, dá seu like, comenta, compartilha aí com os seus amigos que se interessam pelo assunto, tá bom? Vamos continuar? Para os não cristãos que se converteram. Assim como outros pecados, o divórcio também é perdoado por Deus quando eu aceito Jesus como único Senhor e Salvador, e isso não quer dizer que eu esteja livre das consequências. Então, assim, quando você não conhecia ainda a palavra de Deus, você chega, aceita Jesus como Senhor e Salvador e aprende a palavra de Deus e decide seguir a Deus e os seus ensinamentos, Deus, ele perdoa todas as coisas que você não sabia antes de conhecê-lo. Acontece que as consequências de um ato que você cometeu, você vai sofrer. Assim como quem comete um crime, mesmo que ele se converta na cadeia, ele vai continuar pagando a pena do crime que cometeu, certo? Não estou associando o divórcio a um crime, pelo amor de Deus. Estou dando um exemplo para que fique bem entendido. E mais pra frente vou dar outros exemplos também. Somos perdoados de todos os pecados, inclusive do divórcio, quando aceitamos Jesus, já falei. Existem pessoas que tiveram casamentos destruídos ao longo de suas vidas e chegam dessa maneira nas igrejas e querem se casar novamente. Como isso funciona? Muito bem. A palavra de Deus diz que os nossos pecados foram perdoados por Deus quando aceitamos Jesus. Desta maneira, essas pessoas estão livres para iniciar um casamento solidificado na rocha, que é Jesus. Ou seja, diante da palavra de Deus, diante dos ensinamentos bíblicos. Mas poderá existir algumas consequências devido aos erros cometidos no passado. Mas não existe condenação para a vida eterna, muito menos proibição da vida plena para essas pessoas. Se Deus perdoou os seus pecados, logo não existe condenação para eles. E lá em Romanos 8, no 1 ao 2, diz assim: Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. De vez em quando vocês vão ouvir aí umas maritacas animadas passando, tá? Mas não se importem, eu moro em meio à natureza, isso é um privilégio. Mas de vez em quando as maritacas se empolgam. Mas não se importem, vamos continuar.
Consequências do divórcio. Como falamos acima para quem está estudando no livro, tá? Como falamos anteriormente aqui no vídeo. As consequências de uma separação, mesmo havendo perdão de Deus, existem. Vamos citar alguns exemplos. Então, exemplos de consequências que sofremos quando nos casamos, num segundo casamento, ou terceiro casamento, não importa o número, mas um casamento que agora está firmado na rocha, que é Cristo Jesus. A comparação dos cônjuges é inevitável que se compare, tanto positiva quanto negativamente, é inevitável que se compare. E isso não é saudável, não faz bem, isso pode atrapalhar muito no relacionamento. O que nós temos que ter é uma maturidade tal que nós não deixemos as nossas mentes fazerem esse papel de comparação, tá? Mas muitas vezes não é só a comparação do cônjuge, às vezes é comparar a vida que você tinha. Então, tem pessoas que tinham uma vida psicológica sofrida, mas tinha uma vida financeira mais abastada e fica comparando e fica se condenando e fica ainda pensando que poderia estar ainda naquela vida financeira mais abastada, mas psicologicamente você era torturado ou torturada. Então, não faz sentido. O que nós temos é que fazer um trabalho na mente para que os nossos desejos não venham sabotar a gente. E que o Espírito Santo possa fazer um trabalho de limpeza na nossa mente e no nosso coração. Amém, igreja? Vamos lá. Você tem feito esse tipo de comparações, verbalmente ou em pensamento? Se a resposta for sim, precisa de fazer uma quebra no mundo espiritual. Então, nos primeiros vídeos de casamento, eu fiz várias quebras de aliança e outras coisas, de palavras que você disse para outras pessoas, qual você teve relacionamento. Então, da mesma forma, funciona essa quebra de vínculo por conta de pensamentos de comparação, ou então a pessoa que fica presa no passado, sabe? Vamos lá. Mais um probleminha de consequência de divórcio. Filhos. Filhos de casamentos destruídos levam consigo marcas de separação. Alguns mais, outros menos, tá? Existem filhos que o segundo ou esse próximo cônjuge até causa mais segurança para o filho do casamento anterior, mas geralmente os filhos de casamento anterior vêm com marcas da separação e isso pode causar problema no novo casamento. As consequências mais comuns nesse sentido são que os pais não aceitam que a madrasta ou o padrasto exerçam autoridade sobre seus filhos. Então, tem que estar muito bem combinado com o cônjuge. Para quê? Não, essa é a nova casa do seu filho. Aqui dentro eu sou o pai e você é a mãe, ou vice-versa, né? E os dois combinarem que a autoridade vai valer como se fossem os pais legítimos. Da mesma maneira, existe um conflito crônico quando há uma disputa entre pai e padrasto, mãe e madrasta, para exercer autoridade sobre a criança. Isso pode fazer uma confusão também quando é uma criança nova e ter uma competição, assim, sabe? Uma disputa. Isso não é saudável para a criança. Então, papais e mamães, padrastos e madrastas de Jesus, que creem em Deus, que conhecem Jesus como Senhor e Salvador, por favor, sejam maduros, tenham compaixão por essas crianças, por esses filhos. A grande verdade nesse sentido é que não existirá nenhuma vitória nessa guerra, todos irão perder. Principalmente os filhos envolvidos nisso, pois desenvolvem feridas por perderem suas referências de pais. Sim. E dessa maneira, as cicatrizes poderão depender de um milagre. Olha, gente, às vezes a gente trata jovens, adultos, até adolescentes que tiveram pais separados e as consequências são terríveis, porque perde a referência, perde a identidade. Então, meninas que ficam buscando referência de pai em homens, sabe?
Ou então meninos que não sabem exercer autoridade nos lares porque não tiveram um pai ou um padrasto com referência. Porque daí o pai que era separado queria disputar com o filho com o novo marido da mãe. E aí virou fazia tudo que a criança queria. E por sua vez o padrasto não conseguia exercer autoridade. Ou seja, ficou sem referência de pai, não vai se tornar um homem de acordo com a vontade, a palavra de Deus. É muito sério. Contato com o ex-cônjuge. Então, outro problema comum entre pessoas que se divorciam é o contato com o ex. Isso gera mágoa, ciúmes, brigas no novo casamento. Quando existem filhos envolvidos, a comunicação entre o antigo relacionamento é necessária, mas nem sempre o novo cônjuge vai entender isso. Mas é necessário entender que quando caso com alguém e vou casar com as coisas boas e possíveis dificuldades que a pessoa possa carregar consigo. Isso é um casamento, ou seja, uma aliança, como ministramos na aula anterior. Então, se você tem como princípio, se você é solteiro, solteira, ver esse vídeo e perceber que você não tem condições de casar com uma pessoa que tem filho, adote isso como princípio e firme isso na sua vida. Eu tinha esse princípio comigo, porque eu não ia saber lidar. Realmente, eu não sei lidar com ex-relacionamentos. Vamos dizer que eu não devo ser muito civilizada, porque eu não consigo achar tudo muito ótimo, normal e tal. Ai, tô com a coceira na testa. Então, se você acha que você não vai dar conta disso, tá? Não tô julgando, não. Inclusive, eu admiro muito quem consegue. Mas se você acha que você não vai dar conta, não assuma esse relacionamento dessa forma, tá bom? Consequência do divórcio para quem se divorcia em Cristo, conhecendo a palavra. Não existe fundamento na Bíblia para uma pessoa cristã se divorciar, a não ser que haja adultério. E mesmo havendo adultério, cada caso precisa ser analisado e orientado por uma autoridade espiritual. Consequências. Vale lembrar que mesmo que haja fundamentos e a liberdade concedida pela autoridade espiritual para uma separação devido ao adultério, as consequências acima, conforme citamos, poderão existir. Então, as consequências podem ser as mesmas, tá? Que eu citei. O divórcio sem amparo da palavra para o cristão é motivo de morte espiritual, bem como a perda do direito à vida plena. O que é a vida plena? É a vida que Deus prometeu que teríamos boa aqui na terra, que comeríamos o melhor dessa terra, que desfrutaríamos de... A vida eterna é conhecer o verdadeiro Deus, João 17, tá? Então, conhecendo o verdadeiro Deus, você não vai só ter a vida eterna garantida, mas você vai começar a ter uma vida plena aqui na terra. Eu já falei isso em algum vídeo, gente, já não lembro mais. Quando há separação, a não ser por intermédio do adultério, estaremos então em desacordo com a palavra de Deus e existe uma condenação direta a respeito disso. Marcos 10, do 11 ao 12, Jesus respondeu: o homem que mandar a sua esposa embora e casar com outra mulher estará cometendo adultério contra a sua esposa. E se a mulher mandar o seu marido embora e casar com outro homem, ela também estará cometendo adultério. Aí lá em 1 Coríntios 6, do 9 ao 11, está dizendo assim: vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se enganem, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus e aceitos por Ele por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Ou seja, tem perdão onde houver arrependimento. Risco de vida. Existem outros motivos que uma autoridade espiritual pode aconselhar a separação. Então, é só adultério? Não. Se a pessoa está correndo risco de vida,
Risco de morte, no caso, né? A autoridade espiritual, de acordo com o acompanhamento que ela estiver tendo com o casal, vai aconselhar o cônjuge a fugir mesmo, tá? Isso, infelizmente, acontece, não é tão raro. No caso do cônjuge, principalmente a mulher, por ser o vaso mais frágil, por estar correndo risco de vida, como por exemplo o marido traficante, tô dando um exemplo hipotético, ou ele possa efetuar roubos e coloque a família em risco de vida, não iremos tratar disso, pois existem milhares de possibilidades. E essas questões são tratadas, cada caso individualmente, pela autoridade espiritual determinada na situação. Então, cada caso é um caso. Então, pode aparecer uma mulher falando pra gente, eu tô correndo um risco de vida, meu marido tá sendo ameaçado, eu já falei pra ele parar de fazer o que ele tava fazendo, ele falou que não vai parar e eu preciso ir embora com os meus filhos. Pode ser algo que esteja realmente acontecendo, pode ser uma mentira, pode ser qualquer coisa. E aí, cabe ao líder espiritual averiguar a situação e ajudar a família. É para isso que estamos aqui, afinal de contas, não é mesmo? Quando você se casou, você fez promessas diante de uma autoridade, certo? Eu espero que sim. E quais foram essas promessas, essas palavras de afirmação que você fez, né? Se você ainda não fez, se você casou e não fez a promessa, né? Não declarou, olha, fulano ou fulano, eu te aceito como meu marido, eu te aceito como minha esposa, eu prometo ser fiel todos os dias das nossas vidas, até que a morte nos separe, te amando, te respeitando na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Se você não fez isso, faça. E se você tem uma autoridade espiritual na sua vida, procure essa autoridade espiritual e para que seja feito. Uma outra coisa, se você quer fazer quebra de aliança, de relacionamentos passados que você ainda não fez, porque você prometeu para uma pessoa, aí você não tinha conhecimento da palavra de Deus, você se separou e você acabou prometendo para outra pessoa. Você está você está ligado, aliançado com a ex-pessoa no mundo espiritual. Então, é necessário que seja feita uma quebra de vínculo, uma quebra de aliança. Procure um líder espiritual para te ajudar a fazer isso. Se você quiser assistir os vídeos anteriores sobre casamento, em um deles, eu não lembro exatamente qual eu faço essa quebra de aliança e de vínculo no mundo espiritual, certo, meus amores? Desculpa porque o vídeo ficou comprido, mas é um assunto polêmico, complicado e delicado. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês assistam, que vocês compartilhem esses vídeos, compartilhe aí com a sua igreja, se na sua igreja professa a fé da mesma forma, que, como eu estou falando aqui no canal, não vá arrumar confusão com ninguém, não vá chegar pro seu pastor e falar, ai, não é assim que vocês ensinam aqui. Cada igreja tem uma maneira de ensinar. Se for dessa maneira, se nós estivermos em concordância, compartilhe. Se não, não arrume confusão para sua vida. Tá bom, meus queridos? Um beijo, fiquem com Deus. Se inscreva, curte, comenta, compartilha. Até o próximo vídeo. Tchau!